carboidrato caiu em um fato. Não terá na prova de vocês, depois que o ácido não é acumulativo, né? Não é acumulativo, melhor dizendo. Então não vai ter lá questões pedindo classificação de carboidrato, classificação de lipídios, né? O processo de absorção de lipídios, não vai ter isso, mobilização de carboidratos, não terá isso. Porém, não tem como também dizer que não vai ter nomes como carboidrato líquidos para M2, porque vocês têm que ser especialistas que trata de integração metabólica. Integração metabólica tem gluconeogênese, cetogênese, né? Glicogênese. Então, ou seja, não tem como dizer que não vai ter lá uma glicose perdida nos textos. Agora, por conta da integração metabólica, eu tenho que entender os três mapas de uma maneira geral. Só que, como eu estou dizendo, vai cair a questão fisiológica, a questão metabolística dessa regulação. Não vai cair classificações dessas classificações. Esses dois caíram na M1. Porque o oligosacarídeo, não vai cair uma questão direta como essa. Mas, claro, para falar de integração metabólica, não tem como falar que não vai cair carboidrato líquido. Vai cair. Mas vai cair nessa integração metabólica. Vai cair condições clínicas, sim, porque vai estar tudo junto e misturado, que é preciso e recente, certo? Tá claro? Tranquilo? Então não cairá classificações. Carboidrato líquido, processo digestivo, de absorção, isso não vai cair. É fato, isso é muito, mas vai cair o que compete à integração metabólica. Afinal de contas, tem proteína sendo convertida em glicose, tem proteína convertida em ácido graxo, por isso não tem como não falar de carboidrato líquido. E aí, por exemplo, vocês que estudaram ao longo de P637 principalmente, e vocês tiveram uma conferência com a professora Mariana, de gluconeogênese, cetogênese, então a gente pediu em torno de jejum prolongado. Por que é muito importante o jejum prolongado? Porque o seu paciente, ele pode estar nessa condição. Se você trabalhar em hospitalar, o seu paciente está internado. De repente, a condição clínica dele é das piores, é aquele paciente entubado. Então, ele vai estar em condição de jejum prolongado. Certo? Então, não tem como não falar de carboidrato. E dentro do jejum prolongado, na fase inicial, vai estar dizendo a nossa, consome as reservas de carboidrato. É claro, eu tenho que lembrar o que é a minha reserva de carboidrato no organismo humano. Eu tenho que lembrar que é glicogênio. Porque isso é integração metabólica. Então, isso vai cair. Certo? Tá beleza, vai quebrar glicogênio. Então, vai ocorrer glicogenólise. Inclusive, nas últimas 72 horas, igual eu vejo prolongado, eu estava ouvindo alguns termos. Vamos aqui. Olha para mim aqui, só para desencarnar de consciência. O que significa esse termo aqui? Traduzam para mim esse termo aqui. Fácil, né? Quebra da glicose. Chega lá, por exemplo, esse termo aí. Aí eu tenho. Muito claro. Glucogênese. Isso. Qual que é a normal confusão aqui? Que você divide para conquistar. Isso é um princípio romano. Você divide aqui gênese e divide glico. Aí você vem no embalo. Isso aqui eu quebrei glicose, aqui eu vou. Pois é, aí deu ruim. Porque se você separar o glico, você vai eliminar a glicose. Não. Aqui porque teve coincidência do gene.
para Gênesis, editor gênio. Então não dava para repetir o GG. É esquisito, tá? Editor G, Gênesis. Não ia rolar, não vou discutir. Então aqui é síntese de hidrogênio. Síntese de hidrogênio. Isso, daí eu vou levar aqui de hidrogênio. Por que meu corpo? Integração metabólica. Após uma dieta rica em macronutrientes, eu vou absorver esses macronutrientes, principalmente os três aqui, e destiná-los conforme a demanda. O principal órgão que faz esse gerenciamento é quem? Fígado. Principalmente. Então o fígado vai gerenciar essa distribuição dos macros de acordo após uma dieta, após uma nutrição, melhor dizendo. Então, eu posso mandar parte dessa glicose que está sendo absorvida na dieta direto para quê? Outra parte dessa glicose, porque na verdade, gente, não acontece uma coisa ou outra. Não é uma coisa, cada um com seu quadrado, para começar isso aqui, para isso aqui, para começar. É tudo ao mesmo tempo. Então, toda a glicose que eu absorvi, parte dela já vai direto para ser queimada, para gerar isso daqui. Parte dessa glicose vai para a reserva, os estoques. E aí, por isso que acontece glicogênese, a partir de glicose, principalmente. Então, eu vou sintetizar glicogênio. Quais são os dois órgãos principais de reserva, de local, de armazenamento de glicogênio? Fígado e músculo. Maravilha? Show. Agora, quando eu quero formar, sintetizar glicose, só que por uma fonte não glicídica, qual que é o termo? Glicogênese. É o Então, glicogênese, síntese de glicose a partir de fonte, a fase maior, não glicídica. Beleza. E aí, aqui é o ápice da integração metabólica. Aqui, na integração metabólica, é mais existe jejum. Quando você está falando de jejum, seja ele na fase inicial, até 24 horas, ou mais avançado, que passa de 72 horas, usa-se muito esses termos aqui, principalmente na fase inicial. Esse termo aqui já começa na fase entre 24 e 72, dependendo dos diferenciais, ele altera um pouco esse horário, mas seria uma fase intermediária. Isso, a pessoa já está com uma fome boa. Para ele chegar aqui, como é que vai esses estoques aqui? Zerado? Talvez não. Isso. Já está em níveis baixíssimos. Não, para chegar aqui, vamos chegar a zerar aqui. Sabe por quê? Integração metabólica. Aproveitar essa dúvida que, quando a gente está estudando química, a gente estuda tanto separado na fase inicial, mesmo lá nos métodos tradicionais, que quando ele vai integrar, a gente tem dificuldade de pensar tudo ao mesmo tempo. Por isso, normalmente todos nós temos essas dúvidas. Se eu estou aqui não estudou zerar, está baixo. Não, professor, baixo aqui é o suficiente para ativar a gluconeogênese? Sim. Aí vem a pergunta, por quê? Por que não ativa a gluconeogênese só quando os estoques de glicogênio já é zerado?
desenvolva mais. Se acabar o momento aí, sim. Aí você já está levando lá para o final. Eu estou antes ainda. Eu estou na fase que passou 24 horas de jejum. Isso. Eu tenho órgãos que só obtêm energia a partir de glicose, não é? Sim. Eu vou deixar acabar meu estômago de glicogênio? Como é que funciona? Rodou. Então não. O seu corpo, ou o corpo do seu paciente, quando ele já percebe, tem sinais químicos para isso. Os níveis de estoque de glicose, ou seja, os níveis de glicogênio já estão ficando baixos, ele preserva essa glicose para os órgãos essenciais que necessitam, que usam apenas, são totalmente dependentes de glicose. E aí ele começa a fazer glicogênese para os outros órgãos, aqueles que não é totalmente dependente de glicose. É por isso que outros órgãos vão utilizar gordura. Só que também vai um pouquinho de glicose ali, principalmente oriundo da glicogênio. Então, seu corpo ele não quer zerar o estoque de glicogênio para ativar isso aqui. Porque se ele for ativar isso aqui, só depois que zerou, o seu corpo inteiro está consumindo glicose. Você acabaria com o estoque de glicogênio muito rápido. Então, aí por isso que a gente diz que ao passo que o jejum vai se prolongando, não é que isso aqui para e começa, isso aqui para e começa outra coisa. Vai aumentando, vai somando. A primeira etapa do jejum prolongado é glicogenólise. Começa com glicólise, aí vem glicogenólise, opa, o estoque de glicogênio está começando a ficar baixo. Aí vem junto, ou seja, junto, somando, paralelo, ao mesmo tempo, gluconeogênese. Certo? Tudo isso, repare, junto para preservar a glicose, principalmente nos órgãos que são totalmente dependentes de glicose. E aí, a gluconeogênese, se for comparado a simples glicólise, ou glicogenólise, vamos ver aqui. Glicogenólise. Glicogenólise, quebra do glicogênio com liberação de glicose. Então, quebra do glicogênio com liberação de glicose. Então, assim, ao passo que vai ser consumindo a glicose que veio da dieta, a glicose começou a cair os níveis plasmáticos de glicose, a glicemia começa a cair. Então, começa a ver glucogenólise. Hepática, primeiro. Só que o jejum vai ficando prolongado. 4 horas, 6 horas e assim vai. Vai prolongando, por exemplo. Aí começa a ver glucogenólise muscular, ou seja, os dois principais reservas de glicogênio. Os estoques de glicogênio hepático e muscular começaram a ficar baixos. Opa! Então já passou aí de 24 horas em jejum. Isso. Só que assim, não mais nada, vou botar a sua pergunta. É bom você, numa resposta escrita, precisa colocar horário. Se eu falo que é inicial, fase intermediário, fase jejum prolongado, ou jejum moderado e intermediário, eu tenho noção que você tem essa divisão de 3 etapas. Mas é bom eu ter um horário na mente, essa 24, até 24. 24 a 72, e assim 72, por quê? É que o caso clínico pode vir de trás para frente. Ou seja, não é você que está dando a resposta. O caso clínico já está montado. O paciente sofreu um acidente. A mulher que está, vamos atualizar. Uma brasileira que está no vulcão, né? Está lá, dentro do vulcão. Você fica no vulcão lá. Ela está lá, tem uma foto dela sentadinha lá. Já está lá, tem quanto tempo?
Olha, eu não podia ter montado a questão dela. Não podia atualizado. Reportar lá para o CNN a notícia. Já está lá mais de 3 dias. Vamos supor que ela caiu com uma bolsa com uma barrinha de cereal. Não tem dúvida. Então, já se está com 3 dias, 25 horas, é o quê? Então, ela tem jejum? Está vendo que eu tenho que saber operar? Ah, ela caiu. Não, ela está 24 horas lá. 24 horas de calma, são 24 horas que ela está lá. Vai ter um treco, porque está para morrer de fome. Tem 24 horas que ela está lá. Ah, já tem um dia e meio. Gente, vamos acelerar, porque já passou de 24 horas. Então eu tenho que ter uma noção de tempo. Tá. Certo? Isso. Então, vamos falar de jejum, adiantar uma coisa mais. Aproveitar essa moça aí. Caiu lá no vulcãozinho. Caiu. Nas primeiras 24 horas, ela vai passar de gerar energia. Deixa eu puxar para cá. Gerar energia aqui. Gerar energia desse acoplamento pré-desligamento transportador. Gerar a partir de suas fontes de carboidrato. A glicose que ela tem no sangue, a glicemia, né? A glicose, no sangue, ela vai consumindo. Níveis de glicêmicos começam a cair. Começa a haver hidrogenólise para repor essa glicose. Então começa principalmente do hepático e depois vai muscular. Chegou com 24 horas. A moça não foi resgatada. O corpo já começa a entender que ela está tentando um jejum moderado. Então ele passa a sinalizar outras vias para gerar energia para ela também para inflamação ou falência de órgãos. E sem energia, as funções biológicas não funcionam. Então o corpo lança a mão, por exemplo, de gluconeogênese. Então ele vai produzir glicose a partir de uma fonte não glicídica. Já que meus níveis de glicogênio são baixos, ele mantém esse glicogênio, preserva o glicogênio, porque o cérebro, por exemplo, ele é totalmente dependente de glicose. Show! Mas não está aqui. Não está aqui, mas vocês podem me dizer, porque essa integração metabólica. Aqui está frisando carboidrato. Mas nesse jejum moderado, onde está acontecendo gluconeogênese, eu pergunto para vocês, me dê um substrato que é utilizado na gluconeogênese. Antes de chegarmos à classe, vamos para o glicerol. Só para uma quantidade. Para ter glicerol para ser utilizado na gluconeogênese, o que aconteceu com os lipídios aqui no tecido adiposo? Lipólise. Está havendo lipólise. Certo? Aí vou abrir um parênteses rapidinho aqui, ó. Você vê que na N2 vai ter integração metabólica, mas eu não vou cobrar o que está no N1. Nesse trecho aqui, que a gente acabou de chegar, que eu falo, nessa etapa aqui, para ter gluconeogênese, eu tenho que ter glicogênio. Entendeu? Eu tenho que ter glicerol. Para ter glicerol, tem que estar tendo lipólise. Então, a partir da lipólise, há liberação de glicerol, e esse glicerol é utilizado para a gluconeogênese. Eu estou falando em mobilização de lipídio aqui, isso é em não vou cobrar a mobilização aqui. Vai ter que passar para a identificação, né? Até porque quando é o sais biliares, isso, só que aí o foco não é nem processo digestivo de lipídio, é a função dos sais biliares. Bom, então para ter gluconeogênese, a paciente não, a nossa brasileira lá, vítima, enfim, a moça lá, eu não sei como é que eu faço isso, ela não é paciente, é vítima, a perdida lá, a perdida. Isso aí. Ela está queimando quem também? Está queimando gordura. Então está tendo glicólise. Então, a partir do momento que meus estoques de carboidrato começam a diminuir, vem a sinalização para que haja lipólise. Então, vai queimar gordura. Vou produzir ATP, porque está vindo aqui, ó, ácidos graxos, segundo que é a transportadora, ATP. Só que na queima do ácido graxo,
aberta a discussão, sobra glicerol. O glicerol até poderia ir ao fígado para servir como base de síntese de novo triglicéridos. Poderia, mas a nossa moça lá, perdida, passou de 24 horas em jejum. O corpo vai sintetizar gordura? Não, ele está queimando. Então esse glicerol, em vez de sintetizar novo triglicéridos, ele vai para a gluconeogênese. Então não tem como ter gluconeogênese se eu não começar a queimar gordura. Então a partir de 24 horas, dentro dessa teoria do jejum, né, prolongado, eu já começo a ter lipólise, gluconeogênese. Aí a cana entrou com aminoácidos glicídicos, alanina, como por exemplo. Pode ser que, sim, junto à lipólise eu tenha proteólise. Porque nessa condição da nossa moça lá a ser resgatada, ela não está tendo um aporte proteico, ou seja, ela não está comendo nada. Pergunta, nós temos reserva de proteína? O corpo armazena proteína? Didaticamente nós entendemos que não. Só que a gente sabe que na prática tem músculo, que pode servir de um aporte de aminoácido para fazer isso aqui. Certo? Então, assim, dizemos didaticamente pela teoria, tá, não existe uma reserva de proteína assim como tem de carboidrato líquido. A gente não quer que aconteça, porque todos os autores de bioquímica assim definem por uma questão só. Se eu perguntar aqui, ó, para essa resposta aqui, quais são as funções, as duas principais funções desses macronutrientes? Estrutura, ou seja, da estrutura ao seu corpo, ou energética. Quando a gente fala em estrutura do corpo humano, ele é proteico. Afinal de contas, músculo. A gente sabe que corta fora do lipídio, a gente não quer, mas a gente sabe que ele construi o nosso corpo, dá forma ao nosso corpo. Os hormônios que regulam o seu corpo é o orientado do colesterol, líquido. Aí, só que é o seguinte, o orientado do colesterol, mas o hormônio propriamente dito é uma proteína, é uma proteína. Todos os hormônios são proteínas. As enzimas que regulam essa tanta enzima que a gente tem que imunizar, tem um monte de enzima, essas ases da vida, é tudo proteína. Repare, enzima é proteína, hormônio é proteína. Quem sustenta o seu corpo e ajuda na locomoção mecânica é músculo, é proteína, corre por fora do esqueleto aí, mas é músculo. Então, quando se define que não existe uma reserva energética de proteína, é porque a proteína é destinada a principalmente dar estrutura ao nosso corpo. E aí eu não vou chamar estrutura de reserva energética. Só que nós temos que no jejum prolongado, como essa moça que está lá, a ser resgatada, provavelmente depois de 24 horas, quando ela não está fazendo uma ingesta mínima de proteína, oferecendo o mínimo de aminoácido, o corpo, para fazer gluconeogênese, ele utiliza tanto lipídios como proteína para gerar glicose. Então ele vai fazer proteólise. Só que calma. Dizer que começou proteólise é um início. Nós não podemos ainda usar o termo técnico que a gente vai usar quando o jejum é prolongado, acima de 72 horas, que provavelmente agora já é o caso. Antes a gente fala de proteína. A gente falou proteólise. Aí toda coisa que está avançada a gente chama de sarcopenia. Então começa a ter proteólise ali, degradação de proteína, de aminoácidos, por causa de gluconeogênese. Só que quando intensifica, visto que o principal do glicerol, ácido graxo, está sendo queimado muito, até a gordura da pessoa diminui. O corpo também pensa, sinaliza quimicamente. Eu também vou tentar preservar a gordura, porque isso a gente perde, também faz parte da estrutura. Vou começar a intensificar a proteólise. Quando vai para o jejum de 72 horas,
tenta equilibrar, porque, novamente, aí volta a frase inicial que eu estava falando, é a nossa dificuldade sempre é normal de entender que está tudo ao mesmo tempo. Isso, vou chegar nos 4 segundos. Tem um grau. Isso. Aí, já vou chegar no 4 segundos. Então eu começo com essa segunda intensa. Por quê? O corpo não quer esgotar uma das suas fontes. Ele não esgota, zera uma das suas fontes, primeiro para zerar a outra, para fazer a técnica, ao mesmo tempo para fazer o quê? Um balanço. Bom, a Dana lembrou que já aqui, ó, no intermediário, o avançado, lá no intermediário, começa a ter cetogênese. Vou aproveitar o termo aqui. Cetogênese. Como é que eu traduzo isso aqui? Síntese. Do dia, né? Aqui. Ó, cetogênese, síntese de 4 cetônicos. Aí aqui nesses livros, eu troquei o termo quebra pelo termo mais químico. Porque quimicamente, nos seus congressos, nos seus outros colegas médicos, vocês não vão falar assim, ah, proteose, quebra de proteína. Você vai ouvir, normalmente ler, você vai falar, ah, catabolismo de proteína. Eu sei que catabolismo é quebra. Tranquilo. Então, proteose, catabolismo de proteína, quebrando proteína. Glicólise, catabolismo de lipídios, quebrando os lipídios. Mas por que o povo gosta de usar esses dois termos aqui? Para lembrar que vai vir para cá. Não é só quebrar. Vai vir para via o quê? Catalítica. Via catalítica, ou seja, glucolítica, proteolítica, lipídica. Então, nesse caso, lá no intermediário, sim, professor, se no intermediário eu memorizei, professor, se eu posso escrever lá na prova, inicia glicogênese, define o principal, é a maior demanda, é o que está a dinâmica mais inteira para isso. É o que mais está acontecendo. Né? A maior demanda da glicogênese. Predominante, brincadeira essa palavra que está buscando. Está predominando a glicogênese. Aí, professor, se eu escrever lá que inicia a cetogênese, ok? Tá certo? Mas, professor, se eu quiser deixar só a cetogênese para citar lá no avançado, ok. Você tem uma divisão bem didática. Mas, claro, já na jejum moderado, essa nossa transmissão que está massa resgatada lá, já pode ter começado a formar corpos cetônicos. Por que eu faço corpos cetônicos? Porque tinha carga do cérebro. Isso. Repare, voltamos para quem? O cérebro. Ou seja, é o corpo estabelecendo rotas metabólicas para preservar o princípio cerebral, o cérebro. Então, novamente, por isso que eu não depleto, ou seja, eu gasto toda a minha reserva de glicogênio, de carboidrato. Ele lança a mão de estratégias para sempre estar oferecendo algo para o cérebro, que é totalmente independente de carboidrato e glicose. Isso. E aí, aqui a sinalização é essa. Se eu estou tendo muita lipólise a partir das 24 horas,
pode ter acúmulo de quem? Acetilcoálico. Isso é a sinalização clínica. Quando ele fala assim, não tem uma mudança na rota metabólica para isso. Qual é a mudança? Acúmulo de acetilcoálico. Então tem acúmulo de acetilcoálico, tem acúmulo de glicerol. Tudo isso sinaliza para o corpo que gliconeogênese e depois cetogênese. Outra sinalização é que, aproveitando a saciedade crônica que deu insight, qual que é o hormônio? Insulina ou glucagon que está predominante nesse caso que a gente está listando da brasileira, cortisol. Pronto, ela caiu. Passou 24 horas sem comer. A brasileira, brasileira, tá comendo brasileira. Glucagon está lá em cima. Cortisol também. Ou até crescendo. Aqui só a nível de conhecimento. Cortisol é um hormônio de estresse. Então, eu tenho certeza que ela não está calma. Ela deve estar levemente estressada. E por isso que vocês têm uma coisa, por isso que vocês, dependendo de qual área você conseguir, mas muitos de vocês, eu já ouvi 90, 80, vocês vão dar plantão. Talvez seja muito isso. É que você já sabe o que é plantão. Gente, quem trabalha no terceiro turno tem pico de cortisol, porque não desobedece a circadiana do dia. Se é pico de cortisol, em vez de estimular, aí vem o contrário, em vez de estimular a glicólise, faz glicogênese. Por isso que normalmente quem trabalha só de plantão tem uma tendência de ser obeso. Tem mais que você não botou para comprar os medicamentos. Então a nossa brasileira está lá com pico de glucagon. Tudo para estimular isso daqui, porque a gente está falando de pouquinho. Aí tem os hormônios que curam isso daqui. Então a gliconeogênese, glicólise, está tudo estimulado por conta do pico de glucagon, de cortisol, além das catecolaminas, né? Noradrenalina, adrenalina. Sim, mas querendo uma integração. Aí, lembrando, a integração metabólica é quando fugir dos sinalizadores hormonais. E aí, inclusive, qual que é o problema dele? Tem um problema que fala da saciedade de novo, não fala? P7, né? P7. P7. Então, repare que o P7 tem os hormônios de novo, ou seja, já tive. Aí tem o hormonal e o Isso. Vamos frisar um só. Vocês se frisam o resto. Ela tá com fome ou tá sem fome? Por que ela tá com fome? Não tá entendendo. Se alguém quer responder que ela comeu, eu vou ver. Tudo não. Isso ainda tá baixo. Ó, denomes. Glucagon tá alto. Grelina tá alto. Consequentemente, até aproveitando, glucagon tá alto, insulina tá baixa. Isso sinaliza aos centros orexígenos do seu cérebro, lá localizado no total, falando assim, estou com fome, grelina. Só que, infelizmente, a nossa indivídua, a nossa paciente, a nossa brasileira a ser resgatada, não está tendo oferta de comida. Ela vai ficar fora. Ela tá perdida ou como que ela vai? Ela fica fora. Ela agora no momento ela tá perdida. É porque ela também fez falar coisa da época. Teve a foto, depois da foto, já deixou mais logo também. Ela tem essa caminha. Gente, o que ela foi fazer lá? Ela vai se pegando. Ah, tá. As plantas dos
novo ela. Mas, ó, a gente está usando ela aqui de caso clínico, mas, né? Não vamos esquecer de que ela não está sem corda, não. Então, repare, gente. Só isso que eu estou falando aqui, a gente permeia pelo P6, P7, P8. Fica tudo interligado. Então, novamente, eu sei que ele me falou, porém, para discutir múltiplos problemas, está em 2, sim, eu preciso de alguns conceitos, foi nenhum. Não tem como não. Você, eu vou esquecer em uns, não tem como. Você vai usar esses termos aqui. Você vai ter que falar dos hormônios novamente. É que o foco agora não é o hormônio. O foco agora é a integração. Nessa condição do paciente aqui. Eu explico essa condição por conta disso. Esses hormônios. Tá tendo essa queda fulano, síntese de biotrano, por conta de biotividade. Certo? O exemplo, para a gente ir para os slides logo, o exemplo que eu fiz. Vai ter lipólise. Então, vai ter formação de parte de ácido graxo. Está liberando o glicerol, não analgênese. Não faz finalização de ácido graxo, porque vocês vão ver. Então, tem essa distinção. Maravilha. Bom, tem mais termos, né, gente? Tem alguns aqui. Como eu acabei de falar aqui. Se tem lipólise, tem lipogênese. Aí é o oposto, né? Seria anabolismo, mais para anabolismo. Ou seja, síntese do tecido adiposo, reserva, né? Por aí vai. Bom, outra coisa também que dá para a gente fazer aqui, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês. Esse slide aqui, essa aula, é composta por 160 slides. Entendemos. São 4 problemas. Exatamente, para o slide. Eu faço parte de um time. Eu faço parte do time. Então esse time não tem alinhado. A gente fala assim, eu fico com isso, você faz isso, você faz aquilo. Então assim, por isso que dá certo fazer 160 reais. Né? Uma linha só não faz melhor. Tá, mas aí vem uma frase agora. Por que tem 160 slides? Aqui está um resumão, novamente, mesmo sendo 160 slides, que é um resumo de 4 problemas, específicos até 9. Aqui, vocês vão ver que eu vou pular slide lá, depois eu preciso discutir, isso aqui está para vocês lembrarem. Vocês não pediram tempo para estar na prova, então aqui está um instrumento orientador dos problemas. Por isso que seria fácil para mim, inclusive, chegar aqui com 5 slides da revisão da prova e falar assim, deixa eu mandar, vou mandar. Mas toda vez que eu falei que eu mandar uma vez. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui, o nosso caboclo que está sentado ali, limpão, nunca falou mal de ninguém, nunca foi coisa boa também. Falou muito bem de proteína com vocês aqui. Quando ele deu a última conferência, semana passada, e falou de integração metabólica. Repare, novamente, estou batendo sempre a mesma tecla. Vou entrar. Repare que o professor Gabriel, para dar a conferência, para ministrar a conferência de integração metabólica, ele falou de carboidrato e de proteína, falou dos hormônios, porque o foco era falar da integração, não precisa ficar trocando de classificação. Certo? Então, essa primeira parte aqui, eu vou só falar umas perguntas para vocês e tudo passando. Mas quisemos ainda deixar o slide aqui para vocês não pularem quando vocês forem revisar o estudo de vocês. Óbvio, o primeiro problema DN2 falava justamente de proteínas e aminoácidos. Esse, sim, vai cair desde o processo de digestão e absorção. Digestão e absorção não cairá apenas de carboidratos e lípidos. De proteínas, sim. Tá aqui. Tudo acontece na onde? Beleza. Fala para mim aí. Quer dizer, responde para mim.
A digestão de proteína começa na boca? Abra um parênteses. Grande parênteses. Quando alguém faz a seguinte pergunta, a digestão de tal coisa começa em tal lugar, ele está frisando? Não falou. Eu não falei. Mas está subentendido que é enzimático. É o processo enzimático da digestão. Porque alguém, sabe aquele povo chato? Ele fala assim, carne que começa pela boca, afinal de contas, tem que mastigar. Quando você quer viver sem embora inteiro? Não, então tudo começa com a mecânica. Não, vocês entenderam muito bem, muita gente escolheu muito bem certo, mas a gente está falando do processo enzimático. Nós não vamos pegar nesse detalhe. Primeiro você mastiga 32 vezes. Aí depois você engole. Mas tem gente que isso. Não, exatamente. Não é o nosso objetivo. Então, responderam muito bem certo. Não começa pela boca. Qual órgão que começa, o órgão onde começa a digestão de proteína? Estômago. Operação enzimática de quem? Opa, cuidado. Se a gente já está falando da digestão, a gente já vai para a ativa. Que aí viria minha segunda e terceira pergunta. A pepsina é secretada no estômago já na sua forma ativa? Não, ela é liberada na forma de? Pepsinogênico. Esse pepsinogênico só é convertido em pepsina se não tocar no meio ácido. Maravilha. Show. E aí, essa pepsina que começa a digestão de proteína. Aí eu vou fazer um teste, já estou avisando, vou fazer um teste aqui, não vou fazer isso para a prova, mas aqui eu vou. A pepsina quebra as cadeias polipetídicas liberando cadeias menores? Isso. Enzima não quebra ninguém. Ela simplesmente catalisa a quebra. Quem quebra na prática aqui é a água, porque acontece hidrólise. Show. Beleza. Passando do estômago. Vamos para qual órgão vem depois? Intestino. Onde recebe na primeira porção do intestino, qual é o nome? Que recebe já o químico. O que é químico? O bolo alimentar, ele resolve as ações do ácido gástrico, mais intestino ali, se torna pastosa ali, que ele é chamado de químico. Beleza. E aí, o químico, ao chegar no duodeno, recebe ali uma enxurrada de um suco cheio de enzimas digestivas. Suco pancreático. Esse suco pancreático vem oriundo de quem? Não, o suco pancreático, já, o suco. Ele veio por quem? De onde? Isso. Duto que estava conectando quem aqui? Saco biliar. Show. Saco biliar armazenou essas enzimas. Quando, por sinais, aí sim os sinais, você está fazendo a contração da bile, joga a bile lá no duodeno. Aí está revisando aqui. Isso. Aí já vem bicarbonato para neutralizar o ácido que está saindo do estômago. Tem que enzimas ali? Tripsina. Tem também. Isso. E aí você está falando das formas nativas e depois você convertido. Show. A colega que lembrou. Professor, é liberado eles na forma inativa, né, os genes. Autodigestão. Então, todas essas enzimas, todas as enzimas profolíticas, elas são armazenadas, são liberadas ainda na sua forma inativa. Mas vamos falar do armazenamento. Elas são armazenadas na forma inativa, porque senão, se por um acaso acontecesse a ativação dela lá onde é armazenada, haveria autodigestão, já que elas catalisam hidrólise de proteína. E esses órgãos a quais elas são armazenadas, onde elas são armazenadas, são proteínas, são proteína. Então sempre é liberado na forma de gene. E aí, como eu estou no meio um pH específico, o estômago vira ácido, o duodeno já é básico, alcalino, né? Levemente neutro para levemente alcalino. Então
por aí vai. Maravilha. Só que ainda segue, né? Do duodeno vai para onde? Aonde acontece mais liberação de enzimas, a parte descendo da esfera intestinal, e tem as últimas quebras ali, as últimas neuroses. Se eu comparar com vocês, o tamanho de um aminoácido, o tamanho de uma glicose, quem é maior, quem é menor? Por quê? Cada cadeia carbônica. A glicose tem 6 carbonos, né? O aminoácido normalmente tem o quê? 3, 2, 4, aí variado de qual aminoácido que você está falando. Então, normalmente o aminoácido é um pouco menor do que carboidrato. Por que eu fiz essa pergunta? Porque lá no jejum, eu posso absorver aminoácidos. Tem dipeptídico e tripeptídico. Eu posso absorver tripeptídico, 3 aminoácidos ligados a você. Por quê? Porque é pequeno. Exato. Agora eu posso absorver disacarídeo? Por isso que existe a intolerância à lactose, que deu ruim. Porque aí seria 12 carbonos. Não dá certo. É muito grande para ser absorvido. Certo? Então, por isso que quando vocês estudam essa parte da absorção de aminoácidos, sim, eu posso absorver aminoácidos, ele na sua forma monomérica, ou dimérica, ou até trimérica. Ou seja, um sozinho, 2 ligados entre si, ou até 3 ligados entre si. Repare que nas 4 perguntas eu já respondi com os termos gerais. Eu sei que são mecanismos contadores de transporte. Ponto. Isso é show. Maravilha? Então, esse primeiro slide aqui, ó, se vocês reconhecerem, é isso que eu fui perguntando. Vocês estão falando, está aqui, ó. Chegada da proteína branquieta no estômago, estimula a mucosa gástrica, secreta hormônio de gastrina, e aí vai citando tudo que vocês estudaram no caderno. A gente fez aqui um quiz de forma oral e vocês foram respondendo o principal, o grosso, o básico. E aqui está falando um pouco mais do slide. Então, utilize o slide como instrumento orientador. Frisando, é um instrumento orientador. Se você estudar só o slide, pode ser que vai dar ruim. Isso é um instrumento orientador. Certo? Então, está tudo aqui, ó. A questão do pepsinogênio, então a pepsina, tá vendo? Hidrolisa as proteínas ingeridas na dieta, tudo aqui. Então vocês não vão ganhando tempo. Então, à medida que o conteúdo do estômago passa para o intestino delgado, encontra o pH, ou seja, o pH baixo desencadeia a secreção de hormônios secretidas na corrente sanguínea. O senhor João lembrou, porque vai liberar carbonato na região do duodenal. Porque junto com o quimo, uma coisa líquida, tem ácido clorídrico. Ácido clorídrico no duodeno vai dar ruim. O duodeno não é tão especializado ou preparado como o estômago para suportar o ácido clorídrico, né, que está com pH com uma concentração extremamente elevada. Está lá com pH 1,5, então é extremamente ácido. Então está aqui, ó, estimula o pâncreas para secretar então bicarbonato na região duodenal, para ser mais preciso, e aí neutralizar esse ácido clorídrico gástrico, chegando lá próximo de 7, 7 alguma coisa, então tudo o resumo do que vocês foram me respondendo está aqui, certo? Aí vem, professor, vem aí. Procarboxipeptidases A e B, proteases, peptidases, carboxílidos, Deus é mais, professor. Seja inteligente. Repare que está tudo terminando aí. Peptidase. Então, a nível lá, a parte do duodeno, tem a última liberação de enzimas peptidases. E vão terminar a hidrólise dessas proteínas que foram ingeridas. A ponto de ficar na sua forma monomérica, dimérica e trimérica, e assim ser absorvida. Bem tranquilo.
aí o professor Gabriel mostrou essa figurinha clássica para vocês, onde tem um resumo da obra, e assim ele o fez. Então, por isso que aqui eu estou dando essa acelerada. Certo? A rocha. Bom, e aí, olha a interligação aqui já. No meio, observando, chegou no fio. Lembra que a gente tinha uma parte que nós iniciamos falando? O fio vai reger esse negócio aí. Vai organizar, vai gerenciar. Principal local de degradação. O que é azinho assim? A degradação de aminoácidos. É no fio. O grupo amina tem que ser removido porque não consegue ser metabolizado. Nós depois, seres humanos, não temos a capacidade de metabolizar grupamentos amina, o amino, compostos hidrogenados. Isso tem um grupo de bactérias especializada para isso. Certo? Para quem produz soja, vai lembrar. Graças a essas bactérias que ficam nas raízes da soja, de milho, feijão, conseguem metabolizar o nitrogênio. O pessoal aduba com nitrato. E elas metabolizam, absorvem esse nitrogênio que está pronto. Ela absorve e produz os grãos que são ricos em proteína. Esses seres não contam, nós não. Beleza? Bom. O esqueleto. Se eu tirei. Perdão. Qual que é um desenho geral de um aminoácido? Não vou pedir na prova, só para entender o contexto. Qual que é o desenho geral de um aminoácido? Eu tenho o carbono central, tenho o grupamento amino, o grupamento carboxílico, ácido, eu tenho um hidrogênio do lado de cá e uma bendita cadeia lateral, independente de quem estiver aqui, é um nome específico de aminoácido, certo? Glicina, esse R aqui é outro hidrogênio. Fenilalanina é um carbono com anel aromático aqui. Então, os 20 aminoácidos que nós temos se diferenciam, ninguém vai estar ligado aqui. Por isso que eu falei que o aminoácido pode ter 2 carbonos, 3, 4. Vai depender de quem estiver ligado aqui. Essa fórmula geral mesmo só tem 2 carbonos. Por isso que a molécula é pequena. Hidrofílica, inclusive. Bom. Então, se está escrito ali que o catabolismo de aminoácidos, eu tenho que tirar o grupamento amina. Nós não conseguimos metabolizar esse cara. Então, retira esse cara daqui. Se eu retiro ele do ar, Lavoisier diz para nós o seguinte: nada se cria, nada se perde. Se transforma. Se acumular esse cara no nosso corpo, vai dar bom? Por quê? Principalmente zero, ou seja, uma substância metabólica tóxica, podendo intoxicar principalmente o sistema nervoso, está muito ruim. Então, ele tem destino. E o que sobrou? Está escrito aqui, ó, o esqueleto carbônico, que também tem um destino. O professor Gabriel, na sua conferência, também abordou isso. A professora Mariana também puxou isso, porque ela fala de gliconeogênese, o esqueleto carbônico aí. Então está aí, ó, novamente, tudo que já foi falado em conferências, ou mesmo nas discussões do IA. Os mamíferos sintetizam os aminoácidos não essenciais a partir de precursores metabólicos. Porém, devem obter aminoácidos essenciais a partir da dieta. É uma pergunta clássica de ensino médio, de pirâmide alimentar, a diferença de não essencial para essencial. Só relembrando aqui, rádio de consciência, os não essenciais quer dizer que nós não precisamos ingerir da dieta, porque o meu corpo sintetiza. Aí vem aquela aula de genética clássica, né? Síntese de proteína a partir do DNA. DNA, RNA mensageiro, transportador, ribossomos, produção de aminoácidos. Aí os aminoácidos vão ligando um no outro, síntese de proteína. Então, o nosso corpo é capaz de sintetizar aminoácidos, consequentemente proteína. Todos os aminoácidos? Não. Uma parte desses aminoácidos tem obrigatoriamente vir da dieta. Então são esses aminoácidos essenciais. Qual é o nome deles? Por exemplo,
São 21. Glutamina é um não essencial. Agora, por exemplo, alanina. A tripsina é essencial. Isso, essencial. Então, assim, tem a divisão lá. Maravilha. Aminoácidos. Aí vem, ó. Aminoácidos em excesso. Vocês responderam anteriormente. Não são armazenados para utilizações futuras e tampouco excretados. Isso aqui, gente, é o que tem de mais novo numa afirmação, umas pesquisas mais atuais sobre a ingestão de proteína. Acreditava-se que esse excesso que você come de proteína lá, em prática de comida, não adianta comer muito, você vai excretar. Não é assim. Não é assim. Certo? Mesmo que você faça uma ingestão única, pontual, 100 gramas de proteína, não é 100 gramas de bife, é 100 gramas de proteína propriamente dita. O seu corpo vai absorver, só que, claro, vai levar mais tempo, lógico. É esse o erro das pesquisas anteriores. Eles fazem uma análise pontual, mas eles não terminaram todo o processo de digestão e absorção de proteínas. Certo? Bom. Em vez disso, são convertidos em intermediários metabólicos comuns, como piruvato, oxalacetato, acetilcolisinato, ácido alfa-acetilglutarato, ou seja, todo aquele mapa de integração metabólica, mais em frente a gente demonstra. Bom, consequentemente, os aminoácidos também são precursores de glicose, ácidos graxos, corpos cetônicos, e portanto são combustíveis metabólicos. Então, tudo depende da demanda. Eu pensei que isso foi utilizado durante as conferências. Bom, aqui também já vou passar reto, só vou utilizar esse tópico 3 aqui. Durante o jejum, ou pacientes diabéticos, diabético médio, lembrando que é a diabetes insípida, que não tem nada a ver com carboidrato, diabéticos não controlados, ou seja, com um quadro hiperglicêmico constante, contínuo, crônico, quando os carboidratos estão indisponíveis, ou são utilizados de modo inadequado, as proteínas celulares são utilizadas como combustível. Isso explica o nosso jejum do moderado para o avançado. Certo? Está falando aqui do jejum. E já dá um gancho aqui em diabéticos. A frente de proteínas já vou adiantar. Eu passo rápido. Diabetes médio. Quantos tipos nós temos? 2. Beleza. Qual delas é genética? Qual delas, as diabetes, é de origem genética? Tipo 1. Eu posso ser diabético tipo 1. Me tornei, melhorar a frase, me tornei diabético tipo 1 aos 30 anos? Não, porque normalmente a epidemiologia do paciente diabético tipo 1 já é na infância. 3, 2, 3, 5 anos ali. Certo? E o que caracteriza a diabetes tipo 1? É uma doença que não produz. Mas por que ela chegou nessa não produção? Ela é uma doença autoimune. Anticorpos atacam as células beta pancreáticas, vocês já estão cansando de olhar no microfone, e por isso o paciente passa a não produzir insulina. Não produz insulina. Por definição. Tipo 2. Essa frase é da hora. A frase mais bonita que vocês podem responder ao professor nunca isso é essa, que a dona assim fez. Resistência à insulina. Se eu falo que é resistência à insulina, o paciente tem insulina? Sim. Ele tem insulina. Professor, por que eu já uso um negócio aí que fala que o diabetes de 2 também produz pouco insulina, quase nada? Sim. Só que você tem que pensar na história natural da doença. Todo diabético tipo 2 começou de forma de resistência à insulina. Aí houve a resistência à insulina, seja pela síndrome metabólica ou simplesmente pela resistência à insulina. Por quê? A síndrome metabólica leva a resistência à insulina, né? O que o glúten faz inicialmente? Produz mais.
Então, o paciente, na fase inicial do diabetes 2, ele, é difícil pronunciar o nome, ele tem hiperinsulinemia, ou seja, concentração elevada de insulina no plasma sanguíneo. Aí, insulinemia. Resistência insulínica. A resistência insulínica ela vem, ou seja, por uma hipertrigliceridemia, porque aí esse tem a formação de espécies reativas de oxigênio que causam os receptores de insulina. Principalmente nas gordura e pelo próprio carboidrato. Contribui, mas é principalmente pela gordura. Então, o fato de eu ter resistência insulínica quer dizer que os receptores não estão funcionando. Por isso que o pâncreas produz mais insulina. Já que a qualidade está ruim, eu vou tentar suprir pela quantidade. Ele produz mais insulina na fase inicial do diabetes 2. Por isso que vocês podem pegar diabetes dos pacientes na fase inicial do diabetes com pico de insulina. Hiperinsulinemia. Beleza. Só que aí esse paciente vai começando a ficar crônico, porque ele se tornou diabético, se cuida, sei lá, N possibilidades aí. Consequência da hiperinsulinemia é que o pâncreas vai ficar sobrecarregado, afinal de contas, ele estava produzindo muito insulina, chega uma hora que a máquina, ou seja, o pâncreas, entra em falência. As células beta entram em falência. Eu falei de uma maneira muito exagerada. Na verdade, quando eu falo são as células beta nucleares. Certo? Aí, simplesmente começa a parar de produzir insulina. Então, ele começa a ter o quê? Queda da insulina. Por isso que você leu de alguns panfletos, já ouviu de algum paciente, que ele é diabético tipo 2 e praticamente já não produz insulina, mas porque ele já é crônico. O diabético tipo 2, na fase inicial, até um período de 4 poucos anos, é possível que você dose de insulina dele tá alta. Porque o que caracteriza ele é a resistência insulínica, como a Dana respondeu muito bem. Isso explica uma coisa: medicação, farmacologia. Não vou cobrar isso para vocês, mas esse entendimento é muito importante. Isso, porque a metformina é o que ele tem que ser bom. O metformina. Porque é o seguinte, eu não estou fazendo glicólise. Está tendo um problema aqui, ó. Então o corpo lança uma glicogênese também. Ou seja, a taxa de glicemia do paciente sobe mais ainda. Porque ele não está conseguindo pegar a glicose e mandar para a célula, para se queimar. Então, a produção de glicose precisa de alimentação. O corpo sinaliza isso. Faz glicogênese, ou seja, joga mais glicose para a corrente sanguínea. O paciente fica hiperglicêmico. Como você também vai. A medicação de metformina impede a glicogênese para tentar minimizar a glicogênese. Aí você fala, você tem a glicemia e a glicose da alimentação. Você vai falar para o seu paciente comer menos. Então, ataca das duas maneiras. Ó. Você fala para o paciente que a ingesta de macarrão, de trigo, tem que diminuir, porque ele é diabético 2. Diminui a ingesta de glicose. Só que ainda continua com glicogênese. Por isso que você entra com a metformina. Aí diminui a glicogênese. Controlou a alimentação, controlou a glicogênese, o paciente controlado. Exatamente. Exato. Show? Tá vendo? Aproveitando a deixa perguntando, colega, definam para mim o que caracteriza uma síndrome metabólica. Síndrome
HDL baixo. Eu tenho toque. Se eu for ter HDL, eu tenho que falar. Eu tomo. E o VLDL? Isso agora? Alto. E aí, o total, colesterol total alto, triglicerídeos. Engraçado que, por definição, por nem cita isso aqui, a literatura, eu acho engraçado, eles não citam o colesterol total elevado. Hipercolesterolemia. Aí você fala assim, por quê? O nível HDL pode estar tão balanceado que quando soma ele está mal. Porque eu acho que muitas vezes o colesterol está aumentado, mas o HDL está bom, é normal o colesterol está aumentado. Isso. Não é ruim. Por isso que eles não gostam de listar para não ter essa confusão. Mas para ver hipercolesterolemia não fala não. Isso. Agora, teve um problema que não teve negócio de medidas. Eu discordo muito daquelas faixas que eu acabei de falar. Porque o IMC não é uma coisa fiável. Tipo, o abdominal também não é a profissão médica que usa para deixar cardiológica. O que eu mais acho a população corporal, o que eu mais acho. Concordo em gênero A relação com a eu concordo em gênero e grau. Porém, entretanto, todavia, enquanto as sociedades médicas, por aí vai, não chegar e falar assim, gente, vamos parar de medir, a gente tem que citar. Infelizmente. Isso, vamos chegar lá. Eu estou só discutindo essa questão das medidas aí. Então, gente, de fato, tem que ter muito cuidado com as medidas antropométricas. Não se chega a um diagnóstico clínico ou não se faz nenhuma orientação clínica apenas fazendo medidas corporais. Essas ficam, circunferências, cálculo de IMC, claro. Eu acho que dá para usar, porque a gente consegue chegar uma pessoa, uma pessoa que é obesa. Esses exames, você vai saber com quem está. Se chega uma onda lá na minha conferência, eu não vou fazer e me sei que eu chegar aqui ao existe os fornos. Existe fora. Não, porque não sei depois. Mas aí normalmente isso Fortes, gordinhos. Sim, aí, por isso que eu digo, ela tem que ser, esse tipo de análise aqui, gente, é multifatorial. Só que, infelizmente, por hora, vocês vão chegar em discussões clínicas, em provas de evidência, em leitura de artigo, vai ter escrito lá sobre circunferência abdominal, sobre as relações cintura quadril. Tem uma relação, gente, que é cintura quadril. Isso é melhor que a cintura quadril. Aí, claro, isso tudo depende da composição corporal do paciente, depende do objetivo dele, né? Aí eu também gosto das dobras cutâneas. Excelente. Isso. A bipedância, para quem de repente está se posicionando para perguntar de bipedância, só se põe em aparelho clínico. Esses aparelhos domésticos. Exato. Mas aí, gente, é recurso. Tem um aparelho que mede o seu consumo de oxigênio para chegar na taxa de metabolismo. Esse é da hora. Se tiver acesso a ele, seja feliz. Eu tenho. Seguindo. Tem mais aqui? Eu acrescentei obesidade central. Que mesmo não obedecendo toda a vida, aqui obesidade central, essa cultura
abdominal, sabe aquela gordura visceral? Essa é legal. Você olha para o indivíduo de costa. Magrinho. Magrinho. Quando ele vem de frente, eu achei. Balanceira. Aí você aperta lá, dura. Aí quando tem um tio desse, todo mundo tem um tio desse, né? Significa o que aquilo ali? Gordura visceral. Gordura visceral, gente, é um problema violento. É um dos riscos, mais aumenta riscos para desenvolver aterosclerose, doenças de hipertensão diabética, que pode chegar aqui a síndrome metabólica. Insulina? Insulina? Síndrome metabólica. Por que elevada? Hã? Por que isso aqui é elevado lá em síndrome metabólica? É outra coisa que eu quero. Qual é o problema metabólico, a explicação metabólica de uma hiperinsulinemia está aqui em síndrome metabólica? Mas qual é a consequência dessa hiper? É o contrário disso aqui, ó, antes de chegar aí. Isso. Consequentemente vai acumular tecido adiposo. Aumenta quem? A obesidade central. Aí esse acúmulo de tecido adiposo leva, aí eu vou explicar o passo a passo, a resistência insulínica. Ou seja, é um dos fatores que levam à resistência insulínica. Não é? Então, o problema da insulina sempre estar elevada é que você não vai queimar gordura, porque ela estimula a lipogênese. Então, o indivíduo começa a retroalimentar a gordura, vai ficando mais obeso. Entendeu? Nesse caso aí, ele ainda não estaria resistente, né? Hã? Nesse caso aí, ele ainda não estaria resistente a isso. Isso. Se nós utilizarmos a história natural da doença, ele está desenvolvendo. Aí, quando se bate o martelo, você está com síndrome metabólica, que aí toda essa situação levou à resistência insulínica. Beleza? E aí, ou seja, fecha tudo isso com resistência insulínica. Então, isso, gente, é síndrome metabólica. Ok? Sempre no final, se não vai dar alta, No final das contas é isso. A única coisa baixa aqui é o HDL. que é bom. Que é bom. Mas no caso da minha pergunta seria por causa justamente da composição que liberaria O acúmulo de tecido adiposo. como é que é o nome dos negócios dela? Que libera nessa produção que Essas reativas de oxigênio. ROS. Beleza. E aí, uma das coisas que foi abordado nas conferências com vocês é isso aqui, ó. Eu estava falando dos destinos. É simples. Aminoácido desaminou. Aminoácido desaminou. Então liberou amônio para o lado. Terão as enzimas transaminases. Aí sobrou esqueleto de harmônio. Nitrogênio pode ser levado para a biossíntese de outros aminoácidos, nucleotídeos e por aí vai. Porém, entretanto, todavia, normalmente vem para onde? Ciclo ureia. Para formar o quê? Ureia. E para onde? Xixi. Vai escrever xixi na prova. Exato. Depois escrevendo. E o esqueleto carbônico? Isso. Um intermediáriozinho legal aqui, né? Bom. Aí, gente, vocês vão receber esse material bonitinho.
ele está revisando aqui isso aqui. E o nosso colega explicou muito bem para vocês. Eu vou mandar, porque afinal de contas eu não vou jogar o serviço para o nosso colega que tem que fazer coisa pouco. Vem. Ele está lá, ó, espera aí. Tá, para que serve essa? Já que eu disse que o glutamina. Qual que é o papel da glutamina nesse contexto aqui de nitrogênio? Hã? Nitrogênio junta com quem? Alfa e vira quem? E aí é transportado o nitrogênio. Moral da história, gente, de forma didática, glutamina. Nesse contexto aqui é só para transportar o nitrogênio. Ou seja, eu quero transportar o componente amino, o nitrogênio. Ele não é transportado o nitrogênio. Tá ruim. Então tem glutamato para isso. Tem a glutamina. É transporta tanto ali quando chega no fígado, sofre desaminação novamente para o amônio entrar no ciclo elétrico. Certo? É só para isso. Então vocês vão, quando vocês lerem aqui, revisarem o material de vocês vão ver que é esse caminho que está explicando. Esse aqui, o nosso colega explicou muito bem. Então eu estou aqui, eu quero chegar. Cadê? Eu vou fazer o seguinte. Vocês podem se pessoa, acessa a internet agora ou não. Eu vou mandar para a sala. Eu quero chegar aqui. Isso aqui eu vou dar uma frisagem. Catabolismo de aminoácidos. Horrível. Vamos lá. Gente, são 20 vias catabólicas. Você fala, professor, calma, respira. Respira. Só um dia vamos chegar lá. São 20 dias totais. Deus, nós não vamos cobrar isso. Olha só que negócio acontece. Essas 20 vias convergem, ou seja, tudo vai chegar no mesmo lugar para formar apenas 6 produtos principais, os quais podem entrar no ciclo do ácido cítrico, no ciclo do Krebs, ou mesmo ser transformado em glicose. Está lá os produtos. O resumão está aqui. 7 dos aminoácidos podem ter seus esqueletos de carbono, total ou parcialmente degradados para produzir acetil-CoA. Ou seja, dos 20 aminoácidos lá, ou melhor, das 20 rotas catabólicas, 6 desses aminoácidos é para produzir acetil-CoA, ativo do Krebs. 5 desses aminoácidos são convertidos a alfa-cetoglutarato. 4 desses aminoácidos são succinil-CoA. Aproveitar, succinil-CoA está bem no meio do Krebs, não está? Lá, não lembra a história de beta-oxidação de ácidos graxos cadeia ímpares? Os 3 últimos carbonos? Precisa de uma coincidência. Assim como um ácido graxo, os 3 últimos carbonos entra como succinil-CoA, eu tenho aminoácidos que também entram aqui. Por isso que tudo converge quase para a mesma coisa. 2 destes aminoácidos são formados por fumarato, que também estão no ciclo Krebs, intermediário do ciclo Krebs. Outros 2, olha quem também lá,
intermediário do ciclo de Krebs. Esse, inclusive, é a etapa inicial, né? Junta com acetil-CoA e aí Krebs. 6, últimos 6 aminoácidos, tem no seu esqueleto carbonato, né, de carbonos, total parcialmente convertido em piruvato, que são os aminoácidos glicídicos, né? Para poder formar o quê? Glicose, ou mesmo pode ser transformado em próprio acetil-CoA ou oxalacetato. Que aí, essa figurinha aqui vocês conhecem lá do Mas eu quero aquele banco que é 20 livros? Não mesmo. Eu fui no banheiro até. Não. Me assustei. Então vocês têm essa visão aqui, ó. Ah, o professor vai ser maldoso. Não. Sim, não, eu falou